Eu quero avançar aqui e trazer um pouquinho de notícia olhando para fora do nosso quintal. A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, afirmou que não vai parar de lutar pela Venezuela. Vamos então com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Eliseu, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 da programação da Jovem Pan. Maria Corina Machado reapareceu após 11 meses com um paradeiro desconhecido e ela surgiu em Oslo, na Noruega, assim. Inclusive, agora há pouco, a rede social da Jovem Pan acabou de fazer um post mostrando em vídeo Maria Corina Machado, opositora do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, em sua primeira aparição pública após 11 meses. Ela chegou em Oslo, na Noruega, um pouco atrasada, não deu tempo de receber o Prêmio Nobel da Paz de 2025, prêmio esse que foi recebido pela própria filha dela, que estava lá no país. Ela deixou a Venezuela após estar escondida desde agosto de 2024. A viagem de Maria Corina Machado foi mantida em sigilo por cerca de algumas horas, até que ela estivesse completamente em segurança. Lá em Oslo, na Noruega, ela foi recebida por pelo menos 100 apoiadores que cantaram o hino da Venezuela enquanto ela saudava eles lá da sacada do Grand Hotel, local tradicional dos laureados com o Prêmio Nobel da Paz. A opositora de Nicolás Maduro, de 58 anos, não conseguiu, como eu disse, participar da cerimônia oficial porque o mau tempo atrasou o trajeto dela. Mas, segundo uma fonte citada pela imprensa internacional, a saída dela contou com a ajuda de membros do próprio governo de Nicolás Maduro e também com autoridades daqui dos Estados Unidos que ajudaram, fazendo uma espécie de cooperação a muitas mãos para que Maria Corina conseguisse deixar a Venezuela. Mas mesmo chegando atrasada para receber o prêmio, ela não deixou de atender a imprensa, tampouco os venezuelanos que lá estavam na porta. Diante aí do aumento, Cine, da pressão e da possibilidade de novas ações repressivas contra ela, ela disse que esses foram os principais motivos que a fizeram deixar a Venezuela. Já na Noruega, ela tem uma agenda internacional bastante agitada pelas próximas horas e principalmente nos próximos dias, viu? Em uma entrevista dada agora há pouco, ela reiterou o compromisso dela com a causa democrática da Venezuela. Eu separei uma aspas dela que ela diz o seguinte: vou continuar lutando pela liberdade e pela democracia na Venezuela. Apesar do meu exílio forçado, a minha atuação política não vai ser interrompida. Fecha aspas. Ela também reforçou que pretende retornar à Venezuela assim que houver condições mínimas de segurança para isso. A dirigente sublinhou ainda que a resistência não pertence apenas às lideranças opositoras, mas sim aos milhões de cidadãos que permanecem mobilizados mesmo diante de uma crise econômica, social e também institucional que já dura anos. Segundo Maria Corina Machado, os venezuelanos não vão desistir de seu futuro. Ela afirmou isso tentando e buscando de alguma maneira transmitir confiança à população venezuelana dentro e fora do país dela. Antes de eu entregar para você no estúdio, Cine, não posso deixar de ressaltar: olha que paz, não teve o caminhão do lixo, não tem furadeira, eu não sei o que aconteceu hoje, mas milagres existem. Não à toa, Maria Corina Machado está em segurança em Oslo. Acho que foi esse mesmo anjo da guarda que manteve o nosso link, nessa tranquilidade e com luz, Evandro Cini, com luz, viu? Eita, mas ele tá debochado hoje desde o começo do dia. Ele tá tirando a nossa paciência aqui no Brasil porque ele está longe, é por isso que ele tá fazendo isso. Um abraço, meu amigo, muita paz para você aí, espero que continue assim. Até a próxima. Bem-vindos vocês que nos acompanham pela rádio, que bom ter vocês por aqui pra gente debater, trazer opinião crítica, aquelas discussões acaloradas no 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e seguimos juntos pela próxima 1 hora. Estamos falando aqui sobre uma menção, uma entrevista que foi concedida por Maria Corina Machado, de que ela acredita que ainda há a possibilidade de tomar as rédeas na Venezuela, de transformar a Venezuela num território democrático. Eu quero saber de você, Alan Gani, se Maria Corina Machado tem razão ou se é utopia demais. Olha, é um caminho muito longo a ser percorrido, Evandro. Primeiro, claro, tem que cair o ditador Maduro e aí vem o dia seguinte da queda de Maduro, né? Como é que a Venezuela vai se reorganizar? Porque uma democracia, ela não nasce pela imposição.
né? É verdade que a Venezuela já foi um país bastante rico no passado, uma renda per capita altíssima, não faz muito tempo, e também já foi democrático, né? Então, é diferente, por exemplo, da situação do Iraque, né? Que quando houve a queda do Saddam Hussein, havia aquela expectativa dos Estados Unidos de colocarem uma ditadura baseada na força, e não aconteceu, evidentemente, que essa democracia, né? Colocar uma democracia baseada na força. Agora, no caso da Venezuela, talvez seja mais... a chance seja maior, mas não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque mesmo que ocorra uma incursão norte-americana, primeiro, essa incursão não é tão simples. A Venezuela é um país montanhoso, não se sabe como se vai se dar essa queda do Maduro e como vão reagir as forças internas do país. O grande cuidado nessa hora é não desencadear justamente uma guerra civil dentro do país. Fala, Bruno Musa. Concordo 100%. Me parece que os dias realmente estão contados, inclusive já há fontes afirmando que há negociações ali, inclusive com a Rússia, que para mim, como eu venho falando, ela é peça-chave, que envolve inclusive os Estados Unidos, algumas matérias mostrando na semana passada uma eventual ligação entre Lula e Maduro. A gente viu que o Joesley Batista esteve lá também, isso foi oficial, foi documentado pelas principais fontes de informação aí, e que seria, obviamente, uma negociação para uma eventual saída de Maduro do poder. Então, isso, para mim, me parece líquido e certo. Não me parece razoável para os Estados Unidos, que já poderia ter feito, se quisesse, retirá-lo à força, matar o Maduro, etc. Seria muito, muito simples para os Estados Unidos, mas isso tem um custo político e que eles não estão dispostos a correr. Então, o jogo passa pela definição ali da guerra da Ucrânia e da Rússia, onde esse acordo tem sido muito mais pró-Putin, apoiado pelos Estados Unidos, que supostamente o Putin deixaria de financiar a Venezuela e dar apoio ao Maduro. Então, os Estados Unidos deixariam esse acordo rolar, onde onde Putin assumiria os territórios da Ucrânia, obviamente o Zelensky teria que assumir, e aí aceitar isso, e aí os Estados Unidos, olha, eu apoio vocês mais pró-Putin, e vocês deixam aqui do nosso lado a Venezuela em paz, retira o Maduro, para de financiá-lo, para de dar apoio a ele, para de fornecer armas, radares, etc. E tudo isso deixa um caminho livre. Vale lembrar que há mais ou menos uns 10 dias o regime cubano ameaçou, inclusive, de morte Nicolás Maduro. E o seu entorno de Maduro, grande parte dos militares de alta patente, eles são apoiados e financiados, inclusive, por Cuba, que em última instância também é financiado pelo Putin e por outros regimes como o iraniano. Então veja como esse tabuleiro envolve mais pessoas, mas me parece muito óbvio que os dias de Maduro estão contados e a questão é a transição. Repito, o Maduro já veio a público e falou que tem mais de 280 pontos da Venezuela espalhado com os chamados paramilitares, lá são chamados de coletivos, que são armados, dispostos a colocar o país numa eventual anarquia, o que aumenta o custo para os Estados Unidos politicamente se socorrer. Então a questão é como fazer essa transição para o Edmundo Gonçalves ou a Maria Corina Machado. O Edmundo Gonçalves, vale lembrar, é o que ganhou as eleições de maneira disparadas e inquestionáveis. Agora, o Fábio Piperno, tem uma questão interessante, porque quando Maria Corina Machado é questionada sobre uma possível invasão ao país, e aí os jornalistas estão se referindo aos avanços dos Estados Unidos em relação à Venezuela, ela diz, mas a Venezuela já está invadida, ela já está tomada por integrantes de grupos terroristas, de narcotraficantes, de criminosos, que, nas palavras de Maria Corina Machado, são aliados de Nicolás Maduro. Ou seja, ela dá a ideia de que uma possível intervenção ou invasão dos Estados Unidos não significariam necessariamente algo negativo para o país diante do território já ser tomado por outros ou por grupos criminosos, já que a gente está falando de uma nação como os Estados Unidos e de integrantes de grupos criminosos que atuariam ali no país. Fala, Piper. Uma intervenção seria o pior preço que a Venezuela teria a pagar. O que acontece na Venezuela já é muito ruim. Óbvio que a Venezuela se tornou uma ditadura com o tempo e uma invasão tornaria todos os seus problemas, que já são muitos, mais graves ainda. Aliás, esse negócio de invadir país aqui do continente americano
é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado. Veja, lá atrás, óbvio que os tempos mudaram, mas não vamos esquecer que desde o tempo, olha, de Kennedy, governo Kennedy, 1962 e tal, já se falava em invadir Cuba, e ele tentou, na invasão da Baía dos Porcos, e acabou dando errado, né? Os soldados americanos foram expulsos de lá depois. Então, e foram muitas e fracassadas tentativas, por exemplo, de se sequestrar Fidel Castro, matar Fidel Castro, são os planos mais mirabolantes do mundo. E em Cuba, que é um país relativamente pequeno se comparado à Venezuela. Não é fácil. Os Estados Unidos, por exemplo, tentaram por muitos anos derrubar o ditador Assad. E ele resistiu por mais de uma década. Então, as coisas não são tão simples. Aí vem a participação da Rússia. É evidente que a Rússia, ela ajudou a Venezuela por muito tempo, mas esse apoio tem alguns limites. E alguns deles, inclusive, que são determinados até pelo outro esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, vejam, em 2023, Maduro tentou, né, a Venezuela tentou entrar nos BRICS, com o apoio da Rússia. E quem foi que vetou? Exatamente o Brasil. O governo Lula, até de forma surpreendente, vetou o ingresso da Venezuela nos BRICS. Houve um distanciamento entre Brasil e Venezuela desde então. Nos últimos dias, e essa informação tornou-se razoavelmente conhecida, enfim, recentemente, houve então uma gestão, ocorreram conversas entre Brasil e Turquia, e essas conversas foram, inclusive, relatadas pelo presidente Lula em uma das suas conversas com o presidente Trump, fazendo com que esse grupo se tornasse uma espécie de intermediário de uma tentativa de solução pacífica. Então é isso que está na mesa hoje. Qual seria a solução pacífica? Maduro concordar em sair, mas falta combinar com ele. Arremate, Zé Maria. Eu não vejo a hora de acabar esse tormento aqui, um vizinho que incomoda, um vizinho que não produz nada para crescimento da região e incomoda a ponto disso aí, de uma guerra aqui que vai acabar afetando o Brasil de uma maneira ou outra. No mínimo, é um fluxo maior de venezuelanos aqui no Brasil. Então, não vejo a hora disso ser resolvido. Logo no início do governo Bolsonaro, todos diziam, não demora muito. E houve realmente uma certeza de que a situação se resolveria e o Maduro continuou e está aí. Agora não, a situação é diferente. O Donald Trump colocou as coisas nos devidos lugares. A Venezuela já está invadida, ela é dominada por grupos paramilitares, né, por mercenários, e recebe um apoio discreto, não é um apoio aberto assim do Putin, mas recebe um apoio discreto. E perdeu completamente o controle, a Venezuela, de fazer negócios. Ninguém acredita quem é que vai montar uma refinaria na Venezuela, hein? Ou mesmo uma extração eficiente de petróleo. Então, está na hora de resolver. Agora, pelo que eu conversei com os comandantes militares, não é tão simples assim uma invasão da Venezuela por terra. Bombardeios, né? Apreender navios, como aconteceu, petroleiros e tal, tudo certo. Há domínio aéreo e terrestre ali, do mar ali. Mas uma invasão por terra haverá dificuldades e depois o estabelecimento de um novo regime. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo a hora dessa situação ser resolvida, né?